Olá, amigos da Band, bom dia para você que nos acompanha aqui no Ambiente Construção, que hoje vai mostrar o processo produtivo de uma paixão dos mineiros, a cachaça de alambique, os segredos de produção e o mercado deste produto que movimenta o agronegócio. Isto e mais, as reportagens da TV CREA Minas. O Ambiente Construção está começando e conta com a sua companhia. O programa de hoje, veja bem, vai falar sobre cachaça, mas dando destaque à engenharia de produção, que mesmo no processo artesanal se faz presente. Mas antes, eu quero convidar você a conhecer o nosso site. Compartilhe as nossas informações, reportagens exclusivas e as matérias que você assiste aqui na Band Minas. Esta semana viajamos à região leste do estado. Estamos em Governador Valadares, em busca de uma das atividades mais antigas da nossa agricultura, a produção de cana-de-açúcar para a fabricação de cachaça. Com pouco menos de 500 mil de habitantes, a cidade vive da indústria, do comércio e ainda da agricultura e pecuária, que é muito forte nesta região. Antes de conhecer o processo produtivo da cachaça, vamos conhecer este mercado que está se tornando cada vez mais exigente, que está se modernizando para atender aos gostos mais requintados. Os dados do Centro Brasileiro de Referência da Cachaça, divulgados na Expo Cachaça deste ano, revelam que esta agroindústria gera 600 mil empregos diretos e indiretos nos mais de 40 mil fabricantes espalhados por todo o país. A bebida detém 87% do mercado de destilados no país. 70% da cachaça brasileira é produzida em escala industrial e 30% em alambiques de pequeno porte, como vamos conhecer hoje. Apesar de todo este otimismo do mercado, quem produz cachaça de alambique por aqui reclama dos custos de produção. Então tudo aqui, cada setor aqui é tudo manual. Isso agrega não só o valor, um conceito da cachaça, mas também agrega custos, que a maioria das pessoas lá fora não entendem, né? Quanto você pode comprar uma cachaça, vamos dizer, que não seja artesanal por R$5, eu não posso vender a minha mesmo de 15. Uma boa saída seria a exportação, que na opinião de Túlio também tem suas dificuldades. Para você exportar como produto artesanal, você tem que encher um container. O que você tem que fazer? Produzir o ano todo, engarrafar ela toda durante aquele ano, e não vender nenhuma garrafa para encher o container. Mas ainda, lá fora, o mercado ainda de cachaça não é tão conhecido. São poucas marcas que conseguem chegar a menos de 1%. O Brasil produz 1 bilhão de litros de cachaça por ano e menos de 1% é exportada. Em partes, os dados do nosso entrevistado coincidem com os levantamentos do Centro de Referência da Cachaça. Em 2012, a produção ultrapassou estes números, chegando a 1,4 bilhões de litros produzidos por ano. E com o mercado informal, esta conta pode chegar aos 2 bilhões de litros. Mas Túlio está correto quando afirma que apenas 1% da produção é exportado. Bom, mas nós viemos aqui foi para conhecer a produção deste produto que é patrimônio cultural de Minas Gerais. Por isso, escolhemos uma agroindústria que mantém os mesmos processos produtivos de centenas de anos atrás, onde o processo é totalmente manual e a produção é relativamente simples. A cana ela chega já pronta no caminhão e ela é descarregada ali naquela área ali que você viu, protegida do sol, e ela passa ali no máximo, fica ali no máximo 24 horas para passar no engenho de cana. Quando ela passa no engenho de cana, ela passa por um decantador de aço inox para filtrar as impurezas e deixar somente a garapa. E da garapa ela cai na sala de fermentação, que é também artesanal, que é também natural. Ou seja, a fermentação tem que ser feita naturalmente, que demora normalmente 24 horas
para ela zerar para ficar pronta para ir para o alambique. Depois que ela é produzida, né, que vai para o alambique, sai do alambique e cai na dorna de recepção de cachaça, nós temos que separar os primeiros 10% e os últimos 10%, ou seja, a cabeça e a cauda. E ficamos com a parte nobre da cachaça, que chama-se coração. Mas quem entende mesmo da produção e detém os segredos deste processo é o Expedito Almeida, o senhor Edi, como é conhecido por aqui, o mestre alambiqueiro, que vamos conhecer no próximo bloco. Mas Túlio explica ainda que para a certificação de um produto artesanal é necessário manter o processo manual. Dentro dessa produção, para ser caracterizada como cachaça artesanal, tem que ser alambique de cobre, tem que ser manual e tem que fazer essas duas separações. Senão você não recebe a licença de que você é um produtor artesanal de cachaça de qualidade, né? Você está conhecendo no programa de hoje o processo produtivo da cachaça mineira artesanal. Depois do intervalo, nós vamos falar mais desta agroindústria que faz parte da história do Brasil. A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. Cobens de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O Cobens discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. Cobens de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e F Sudeste. De volta na tranquilidade do campo, que é interrompida apenas pela movimentação de tratores e caminhões que fazem a economia desta fazenda, que está prestes a completar 80 anos. É a história de 4 gerações desta família que se confunde com a história da agricultura brasileira. Logo que chegamos aqui à fazenda, nos chama a atenção este casarão que foi reconstruído recentemente. Túlio explica que é comum por aqui demolir as casas e vender a madeira, mas a família resolveu que deveria ser diferente. Se você observar bem, a maioria das pessoas nessa região aqui, quando a casa estava ameaçada de cair, eles simplesmente destruíam e vendiam madeira. Como aqui é uma fazenda de família, né? Nós pensamos, pô, a casa está caindo, mas não vamos deixar destruir a raiz, né? A casa de 80 anos nos remete à produção de cachaça naquela época, período em que a fazenda chegou a contar com 70 funcionários, 7 vezes mais que hoje. Tempos em que não havia eletricidade e a energia era a corrente da água. E aqui era movida a roda d'água, tudo aqui era movida a água, né? O moinho ali era água. E a história do engenho, né? Quando veio a eletricidade, ficou mais viável, né? Trabalhar com eletricidade do que trabalhar com grande movimento de água. Como prometido no primeiro bloco do programa, vamos conhecer os segredos da produção de cachaça de alambique, conversando com um mestre alambiqueiro que aprendeu com o pai o ofício de colher a cana, fermentar a garapa e alambicar um produto que possa agradar ao mais exigente paladar. Lugar, por exemplo, onde você vai plantar a cana, você tem que ter uma terra que a cana seja doce, bastante doce, tem que colher ela madura, entendeu? Tudo isso influi. Segundo, é o fermento. A fermentação tem que ser uma fermentação natural, feita com o fubá do milho, por exemplo, né, que é o que sustenta as bactérias, é feita com o fubá do milho. E no destilar também, o alambique tem que ser um alambique de cobre, igual está o meu ali, e o tamanho ideal é aquele ali, que é para capacidade de 100 litros. E no alambicar,
tem essa de separar a cabeça, a cauda, né, o coração. Então eu separo isso e uso o coração para poder envelhecer, para engarrafar, né? Observamos nas gravações do programa de hoje que o pequeno produtor de cachaça encontra ainda muita dificuldade, principalmente para exportar o seu produto. Vimos também que, apesar da divulgação no mercado externo, a exportação é muito inferior ao esperado. O Ambiente Construção faz um breve intervalo e, quando voltarmos, teremos as reportagens da TV CREA Minas. Fiquem conosco! A gente foi às ruas para transformar o Brasil. Mas a maior transformação aconteceu dentro de cada um de nós brasileiros. E com a escolha do meu curso superior não será diferente. Quero qualidade reconhecida pelo MEC e Mercado. Quero bolsas e financiamentos de mensalidade. Quero oportunidades de trabalho. E você, já sabe o que quer? Docto, quero ser. Inscreva-se no vestibular pelo nosso site ou telefone. Cursos técnicos Doctum, o caminho mais curto entre você e o sucesso profissional. São mais de 15 opções de cursos feitos sob medida para você, ensino diferenciado e professores qualificados, valorizando a sua formação técnica. Não perca tempo, matricule-se já e garanta seu lugar no mercado de trabalho. Informações pelo telefone 0800 033 1100 ou pelo site www.doctum.edu.br. A engenharia é o fator que determina o desenvolvimento de um país. É a profissão dos múltiplos saberes. Cobens de 2014, o Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia. O Cobens discute o desenvolvimento tecnológico e os seus impactos na sociedade. Cobens de 2014, de 16 a 19 de setembro, na Expo Minas. Uma promoção ABENGE, organização UFJF e F Sudeste. No Ambiente Construção de hoje, viajamos à região leste do estado e estamos conhecendo o processo produtivo da cachaça de alambique, a boa cachaça mineira. Mas agora vamos abrir espaço para as reportagens da TV CREA Minas. Vamos assistir! Olá, veja um pouco do que a gente preparou para você no programa da TV CREA Minas. O engenheiro civil Gabriel trabalha com inspeção predial. Mesmo importante para a segurança e a conservação dos imóveis, na maioria dos municípios brasileiros não existe nenhuma legislação que a torne obrigatória. Em Minas, embora ainda não seja obrigatória, se solicitada, a vistoria se baseia nas normas do IBAP, Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. E para conhecer melhor as ações, acompanhamos Gabriel em atividade num prédio no centro de Belo Horizonte. O engenheiro de cara percebeu a infiltração nesta parede, possivelmente um problema de instalação hidráulica. A instalação elétrica também precisa ser verificada. Neste padrão, um pequeno defeito é sinal de que há necessidade de reparos. E as orientações já seguidas pelos profissionais aqui no estado deverão, em breve, ser um padrão para todo o país. De acordo com o engenheiro civil, vice-presidente do CREA Minas e diretor técnico do IBAP de Minas Gerais, Aurélio José Lara, as normas do IBAP para a inspeção predial serão a base das normas que já estão sendo elaboradas pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ela deve ficar concluída, eu creio que no início do ano que vem, essa norma da ABNT, e será um avanço, né, para disciplinar como fazer a inspeção predial. Ela vai mostrar tecnicamente ao profissional, engenheiro ou arquiteto, como elaborar esse trabalho técnico. Quem deve solicitar a inspeção são os síndicos ou administradores dos condomínios, mas nem sempre é isso que ocorre.
O presidente do Sindicom, Sindicato dos Condomínios Comerciais, Residenciais e Mistos de Belo Horizonte, região metropolitana, explica que há muita resistência daqueles que deveriam zelar pelo patrimônio. Não é um custo, é uma questão de segurança para todos os condôminos. E lembrando que o síndico pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Por isso que ele tem que fazer uma assembleia e esclarecer. Porque temos procurado divulgar, através de todos os meios de comunicação, esta norma, essa exigência. Agora, o que tem que ter também é uma fiscalização das entidades de classe e também dos órgãos públicos. De volta à inspeção, olhar atento também às áreas comuns dos edifícios, como a garagem, por exemplo. Os ralos precisam ser verificados. Este está aberto, o que pode acumular sujeira e depois entupimento. O engenheiro viu também que as paredes externas precisam de pinturas novas para evitar a infiltração e as vigas de ferro já estão enferrujadas. A verticalização cada vez mais em evidência nos centros urbanos é sinal de que as inspeções precisam ser levadas a sério. As edificações vão ficando mais velhas, então precisa de elaborar essa manutenção dos seus componentes, desde a sua fundação, estrutura, cobertura, fechamento, esquadrilhas, todas as instalações elétricas, hidráulicas, todos os componentes de uma edificação tem que ser verificado para se priorizar qual será qual a manutenção deverá ser mais necessária, mais imediata. Em algumas cidades do Brasil, a inspeção predial já é obrigatória por força de lei, como no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Em Belo Horizonte já existem um projeto de lei municipal tramitando na Câmara de Vereadores e outro estadual na Assembleia Legislativa de Minas. No Senado Federal também tramita um projeto de lei desde 2011. Enquanto a lei não obriga, vale o bom senso. A Defesa Civil, por exemplo, faz a inspeção visual, um trabalho preventivo com foco na análise de risco. Basta a pessoa ligar 199 que a vistoria é marcada. Se você faz uma ação preventiva de manutenção, ela acaba gerando um benefício para aquela edificação que não vai chegar a ter um problema mais grave que venha custar uma soma mais elevada para corrigir o problema, ou para reforçá-lo, ou até mesmo para reconstruí-lo. Agora, como não tem essa cultura de manutenção, assim, apenas só de correção depois que o problema já está instalado, aí sim fica caro. A edição completa você encontra no site tvcreaminas.com.br. Até lá! Esta foi a participação da TV CREA Minas no Ambiente e Construção de hoje, que mostrou o funcionamento de um alambique de cachaça, o processo produtivo e a evolução deste mercado. Por hoje é só. Eu agradeço a sua companhia aqui na Band Minas e nas emissoras parceiras no interior do estado. Você pode assistir aos programas na íntegra no endereço que está na sua tela. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima semana.